Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Nós vamos dar continuidade então à disciplina de Linguagem de Programação 2 e eu gostaria de relembrar vocês alguns outros conceitos que ficaram para trás, justamente para que nós pudéssemos acompanhar a aula que nós estamos desenvolvendo sobre a calculadora. Então a calculadora ela vai envolver alguns outros recursos que eu ia explicar em sala de aula, né? Se vocês estão lembrados, nós estávamos preparando um ambiente à parte, né? Para que a gente pudesse entender alguns outros conceitos que nós vamos utilizar dentro da calculadora. Então, para isso, vou relembrá-los de algumas coisas e tudo isso vai ser necessário para que todo o restante e tudo que vier para frente se faça mais tranquilo, né, enquanto a dimensão das informações que nós temos dentro do curso de Linguagem de Programação 2. Okay? Nós vimos alguns conceitos e nós vamos lembrar esses conceitos agora. Okay? Bom, falei para vocês que a linguagem Lazarus ela é uma linguagem procedural. Essa linguagem consiste em uma rotina de programação, onde você tem um escopo do projeto e dentro desse escopo você elabora todas as rotinas. Dentro do Delphi, do Lazarus, essas rotinas elas são construídas dentro dos procedimentos, que a gente vai ver daqui para diante. Okay? Bem, e aí como exemplo nós temos o PHP, o JavaScript, o próprio Delphi Lazarus como linguagens procedurais. Tá? Então uma linguagem procedural, resumidamente, é aquela que acontece passo a passo. Né? O compilador ele vai ler linha por linha do código para executar as instruções. Bem, dentro dessa dinâmica nós também temos os tipos de dados. Vocês viram que nós criamos variáveis e essas variáveis elas recebem tipos de dados. Esses tipos de dados eles são necessários para que nós possamos manipular as informações que iremos receber. Onde que nós recebemos essas informações até então? Em variáveis. Nós temos trabalhado bastante com as variáveis. E quando nós declaramos uma variável, essa variável ela fica alocada na memória. E nós atribuímos um tipo de dado para aquela variável. Tá? Então, por exemplo, quando você declara uma variável qualquer, você nomina ela, a gente dá um nome qualquer, pode ser X, A, B, banana, abacate, chuchu, né, que eu uso bastante. Então, essa variável ela vai ter um tipo. Eu posso ter uma variável chamada chuchu do tipo string. Eu posso ter uma variável chuchu do tipo inteiro, do tipo integer, que a gente vai ver mais para frente os tipos de dados. Okay? E esses tipos de dados que nós estamos falando, os mais comuns, eles também são chamados de tipos de dados primitivos, porque são os mais comuns e aqueles que representam o mais próximo das coisas do mundo real. O inteiro, né, que são os números 1, 2, 3, 4, que também nós vamos ver, tem uma tabelinha aqui no slide, com os tipos de dados primitivos e também o quanto que eles suportam. Tá? Existe um limite, então se você declara uma variável, por exemplo, do tipo inteiro, não vai caber ali toda a numeração que você imaginar. Existe um limite, é muito, é bastante, mas existe um limite por inteiro. E existe um outro tipo de dado que também é um inteiro, mas que ele recebe muito mais. Está lá na tabelinha que vocês irão ver. Então, por exemplo, nessa tabelinha, eu tenho aqui uma tabelinha que representa os inteiros. Aí tem lá o byte, o word, short int, small int, integer, cardinal, long int. Então, se vocês olharem na coluna intervalo de valores, é o que cada um corresponde. Por exemplo, o primeiro ali, ó, o byte. O byte ele só vai suportar de 0 a 251.
Se eu quiser, perdão, 255. Se eu quiser, por exemplo, colocar numa variável chamada x, que é do tipo byte, um valor de 700, ele não vai suportar, porque ele só suporta 256 caracteres, que é de 0 a 255. E assim por diante. Veja, por exemplo, ali no inteiro, né, no integer. O integer, ele suporta menos aquele montante de valor até aquele montante de valor negativo, tá? Que chega à casa dos milhões. Ultrapassa, inclusive, tá? Então, os tipos primitivos são os inteiros, o real. O real são aqueles valores fracionados, né? 1,5, 1,62, 1,320, são números quebrados. Aí os mais comuns que nós utilizamos é o real e o double, mas tem o single, o extend, o comp. O booleano, eu já falei alguma coisa para vocês na sala. O booleano é o verdadeiro ou false, true false. Quando eu quero saber se o estado de alguma coisa é verdadeiro ou falso, ou eu posso atribuir verdadeiro ou falso para alguma variável. Lembrando que as variáveis são espaços reservados na memória e tem esse nome de variável porque nós podemos, ao longo do procedimento, a mesma variável ela pode receber diversos tipos de dados, diversos tipos de valores. Por exemplo, eu posso declarar uma variável do tipo integer e ela no começo do projeto ela pode receber 20 e lá no decorrer do procedimento ela vai receber 1. Então eu passei de 20 para 1 e é a mesma variável, então por isso que chama-se variável. Também nós temos do tipo character e a string, né, que nós trabalhamos bastante dentro da sala de aula, dentro daquele projeto que nós estamos desenvolvendo naquele formulário principal, com os botõezinhos que nós estamos criando, tá? Para nós avançarmos, então, lá na calculadora, nós precisamos entender alguns conceitos, tanto da ferramenta que proporciona o Lazarus /Delphi, o que nós estamos fazendo no Lazarus é possível e se faz tranquilamente no Delphi, porque as linguagens são as mesmas, só a IDE que é diferente. Bem, então agora nós chegamos na questão de funções e procedures, funções ou procedimentos. É aqui então que nós temos que também tomar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque era justamente nessa parte que nós iríamos trabalhar na última aula, que era a elaboração de procedures e funções. Tinha começado um formulário com procedures, né? Se não me engano, eu chamei o projeto de procedure, eu não abri ele aqui, ou de procedimento. Mas nós vamos começar com funções, depois eu vou lá para o Lazarus, depois que eu terminar esse vídeo, vou ter um outro vídeo para falar sobre funções e sobre procedimentos, tá? Então, o que são funções? As funções, elas são subrotinas que são desenvolvidas para que você possa otimizar algum tipo de processo. E, em geral, as funções, elas retornam um tipo de valor, tá? A gente vai entender isso na prática. Então você cria uma função e essa função ela vai retornar algum resultado para você e você pode manipular aquele resultado. Esse resultado ele pode ser de algum tipo de dado, pode ser inteiro, pode ser uma string, pode ser um byte, pode ser um caractere, tá? Nós já trabalhamos com alguns tipos de funções internas no Delphi, tá? no Lazarus, que é o str2int e o str2int e o int2str, que o str2int converte de string para inteiro e o int2str converte de inteiro para string, certo? Nós vimos algumas coisas, trabalhamos com os componentes de edit para fazer conversão de valor. Eu não consigo somar, por exemplo, mesmo que você digite lá no edit o valor 1, aquele 1 lá é um caractere, entendeu? É um caractere textual. Então não dá para eu somar um caractere textual com outro caractere textual. Aí eu digitei o número 1, não, mas é um alfanumérico, tá? Eu tenho que converter aquilo para inteiro
para eu poder fazer o cálculo, para eu poder fazer a soma. Fizemos isso, inclusive, nas primeiras aulas. Bem, então nós temos funções que são próprias do ambiente de desenvolvimento Lazarus Delphi, como o str2int, e nós também podemos criar, os desenvolvedores eles criam funções, eles podem criar as suas próprias funções. Estas funções, elas servem justamente para otimizar as rotinas, para evitar um retrabalho. Ao invés de você ter que escrever as mesmas funcionalidades, você pode otimizar aquilo para que você somente chame a função, que já vai estar escrita, para executar a operação que você quer. Qual que é a sintaxe da criação de uma função? É sempre assim, function, o nome da função que você quer, aí a função ela vai ter parâmetros, na verdade ela pode ter ou não parâmetros, em geral ela vai ter parâmetros, porque você vai retornar alguma coisa, tá? Então você tem um parâmetro, e no parâmetro você tem o tipo de dado do parâmetro. Esse n que está aqui representa que você pode ter n tipos de parâmetros. Você pode ter o parâmetro 1, o 2, o 3, e todos eles precisam ter um tipo de dado. E os tipos de dados podem ser diferentes. Por exemplo, eu posso ter o parâmetro 1 como string e o parâmetro 2 como integer. Não tem problema. Agora, o tipo de retorno ele tem que ser único. Por exemplo, ele vai ser uma string. Então, eu tenho uma função que ela pode retornar uma string. Ou eu tenho uma função que ela pode retornar um inteiro. E assim por diante. Onde que eu declaro, então, as minhas funções? A função, ela é declarada ou ela é escrita, né, pelo desenvolvedor no editor de código, obviamente. Então, lá no editor de código, você tem locais possíveis para você escrever a sua função. A sua função ela pode ser privada, como ela pode ser pública. Depois, no outro vídeo, eu vou explicar melhor o que significa criar uma função privada ou criar uma função pública. Qual é a diferença de uma para outra. Tá? O escopo e o formato de sintaxe é a mesma. Só que na hora que o compilador identificar que uma função está escrita na seção privada ou private, ele vai se comportar de uma forma e no público de outra forma. Okay? Bem, as procedures, tá? Elas são procedimentos que são disparados de acordo com algum tipo de evento, como por exemplo o evento onClick. Quando você clica num evento, ele automaticamente é gerado uma procedure lá no editor de código. Nós já vimos e já percebemos isso. Clicou lá no evento onClick, você está gerando uma procedure lá no editor de código. Depois no vídeo eu vou mostrar melhor para vocês, no outro vídeo, tá? Uma procedure, ele também permite você otimizar rotinas. Uma diferença entre a função e a procedures é que elas não necessariamente irão devolver um valor para você. Elas vão executar uma operação, tá? Você também vai declarar as suas procedures que podem ser escritas tanto lá no private quanto no public. Elas também podem ser escritas na mesma sequência que o Lazarus ou o Delphi coloca lá as procedures do evento onClick, tá bom? Depois dê uma olhadinha com mais calma nos slides e no próximo vídeo que vocês irão ver essa explicação de um modo mais prático. As procedures elas possuem essa assinatura semelhante à assinatura das funções. Você declara como procedure, dá o nome da procedure e também elenca os parâmetros, tá? Agora, a procedure ela também pode ter ou não parâmetro, ok? Aqui eu tenho um exemplo, então, de procedures criadas. E sempre você vai ter assim, begin, a rotina que você quer desenvolver, e o end.
Lembrando que todo begin tem um end. Então, se você abrir um begin, tá, necessariamente você tem que ter um end para aquele begin, tá? Então, eu tenho um begin aqui, o end do begin está aqui. Se por necessidade eu precisasse criar um outro begin aqui, esse begin teria que ter um outro end. Assim como nas outras procedures também. Então aqui nesse slide você está vendo um exemplo de uma procedure com parâmetro e na de baixo sem parâmetros. Aqui tem alguns links que são muito interessantes vocês darem uma olhada, tá? Tem um material que vale a pena dar uma estudada, ok? Agora eu vou encerrar esse vídeo. O próximo vídeo nós vamos um pouco mais para a prática de algumas coisas. Inclusive vou lembrá-los também de alguns outros processos, algumas outras coisas que nós vimos em sala de aula e quem sabe consiga tirar um pouco mais de dúvida de quem está utilizando a ferramenta. Vale lembrá-los que é importante vocês exercitarem, é importante vocês realizarem os estudos de vocês, baixarem o Lázaro, estudar, criar formulário, criar botões, criar rotinas, para que isso seja uma coisa natural para vocês. Ok? Até mais.